você que já voou o mundo inteiro. Se houve um momento só, por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente pra voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus tem bastante água pra nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma, me botas tristeza no olhar? Vamos entrar no acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Nererê. Andorinha, você. Boa noite, igreja, tudo bem? Boa noite. Vamos para o nosso tema de missões estaduais. Como é que é, Heitor? Seja amor, pode acreditar na pessoa em Jesus. Divisa. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22b. Beijão, igreja. Tchau, tchau. Beijão. Oi, irmãos. Hoje eu tô aqui para compartilhar rapidamente um versículo com os irmãos que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. Diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Eu tenho me deparado com esse texto algumas vezes e tenho refletido bastante sobre ele. Primeiro, sobre ser um seguidor de Cristo. Nós podemos conhecer a Jesus, conhecer sua história, mas seguir a Cristo é uma coisa mais profunda. E ele coloca aqui, se a gente quiser seguir ele, nós temos alguns caminhos para seguir. O primeiro é negar a si mesmo. Nós temos que entender que nossa vida não é mais importante do que a missão que Cristo nos deu. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar os nossos desejos e procurar em Cristo a satisfação das nossas vidas. Depois, tomar a cruz. Fala sobre autonegação. Cristo negou-se e entregou-se por nós, mesmo sendo Deus, para morrer como homem por nós. E também sobre autodoação. Ele se doou por nós. Ele não precisava
mas ele fez isso por amor. E quando ele fala pra gente seguir esse passo de tomar a nossa própria cruz, ele está falando disso para nós. O que nós temos que negar de nós mesmos e negar de nossas vontades, e o que nós devemos doar a nossa vida inteira. E depois ele fala que podemos seguir, depois que passarmos por isso, nós podemos segui-lo, seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos, seguir suas ordenanças. E no capítulo 35, ele fala: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Eu li um livro que fala que se a gente quiser entender o que Deus ensina e o que Jesus ensina sobre a felicidade, nós temos que observar o que ele ensina sobre a vida. E esse versículo é um versículo-chave que ele usa. Ele fala: podemos trocar a palavra vida pela palavra felicidade. Se tentar se apegar à sua felicidade, a perderá. Mas, se abrir mão de sua felicidade por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. A gente vive no mundo procurando a vida plena, a vida abundante, a felicidade em várias coisas. E o Senhor nos ensina que a gente só vai encontrar essa felicidade se a gente abrir mão dela. Abrir mão das nossas vontades, abrir mão das nossas conquistas por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E é assim que a gente vai encontrar a vida abundante, a felicidade, a vida plena. Sigamos ao Senhor, irmãos, e com isso sejamos felizes. Oi, igreja! Hoje nós vamos falar sobre capelania hospitalar. O pastor Moisés, juntamente com vários outros missionários, trabalham em 8 hospitais do estado de São Paulo com pacientes terminais, pacientes que já estão com prognósticos fechados, que a sua morte já está próxima, né? E chega esses pacientes ser de crianças até adultos. Então eles trabalham na pediatria, trabalham na clínica médica, UTI, eles trabalham em todos esses lugares que dão para visitar essas pessoas, dão para dar essa assistência da palavra, né? A palavra do Senhor, da própria Bíblia. E muitas das vezes eles relatam que chegam a ir conversar com essas pessoas e elas estão tristes, estão com muita dor, né? E às vezes elas acham que nem esperança tem. E eles chegam ali dizendo para elas que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E isso traz alegria a elas, traz consolo à vida delas, traz a paz em seus corações. E naquele momento elas acabam se sentindo felizes, se sentindo realmente parte de algo, né? Porque aquelas que crerem, elas fazem parte do corpo, da igreja, então elas se sentem felizes. O pastor Moisés também, ele relatou a nós, né, que quando as famílias daqueles pacientes chegam a ele falando: mas, doutor, será que tem jeito? Será que vai viver? Será que não? E é algo bem delicado. E ele fala que para aqueles familiares assim: olha, se ela for restaurada, se essa pessoa ficar sem doença e continuar vivendo, nós veremos a glória de Deus. Mas se ela morrer, ela verá a glória de Deus, ela verá a glória do Senhor, porque ela se converteu em Cristo Jesus, que ela tem a verdade e ela viverá com Cristo, né? Interessante isso, né? Esses irmãos que se convertem próximo da morte, esses irmãos que fazem parte da igreja, esses irmãos que são membros da igreja, sim, do corpo de Cristo. E também é interessante ouvir falar sobre a felicidade, né? Quando eles chegam perto de sua morte, eles não ficam tristes, eles ficam felizes porque eles sabem que em pouco eles estarão vivos em Deus, eles estarão com o Senhor na eternidade. Estejamos orando pelos pacientes, né? Para que o Espírito Santo reine na vida deles, os que estão quase da morte.
Também estejam orando pela família desses pacientes e pelos missionários que estão trabalhando com isso, né? Então, vamos orar. Papai do céu. Deus, Papai do céu, Deus, muito obrigado Deus, por esse dia. Abençoa Deus, o pastor Moisés, Deus, a vida dele, a vida dos missionários, que os pacientes venham se converter. Acaba com o coronavírus. Em nome de Jesus. Amém. Tudo entregarei, do cantor cristão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mulheres. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito,
Boa noite, queridos, mais uma vez. Estamos entrando na sua casa, no seu lar, com um desejo profundo e continuando em oração para que o Senhor esteja abençoando a sua casa, abençoando cada um. O desejo do meu coração realmente como pastor, como líder espiritual desta igreja é que o Senhor cada dia esteja acrescentando a cada um a porção da sua graça, do seu amor, para que todos possam estar experimentando do melhor do Senhor. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, pelo privilégio que temos de já estar participando deste culto, através das orações, através dos louvores, e agora quando nos reunimos para refletir, voltamos os nossos pensamentos para a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus continue iluminando cada coração para que a sua palavra possa estar encontrando guarida em cada coração, moldando as nossas vidas de acordo com o seu desejo. Dando continuidade, então, ao nosso tema, o viver que glorifica a Deus em meio ao sofrimento. Entramos domingo passado no capítulo 2, compartilhamos os versículos 1 a 3. Hoje eu gostaria de compartilhar os versículos 4 a 8. Pedro diz assim, nesses versículos do capítulo 2, versículos 4 a 8. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, te glorificamos pelo privilégio que temos de estarmos mais uma vez participando deste culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado porque nos dás o privilégio de, mesmo isoladamente, mesmo em meio a essa pandemia, declararmos ao Senhor como corpo, como família, como igreja, a gratidão do nosso coração por tão grande amor revelado na cruz do Calvário. E através da ressurreição podemos ter a certeza, a convicção do perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Muito obrigado a Deus por cada família, por cada vida que está participando deste culto nesta hora. Que o teu Espírito continue abençoando, agindo na vida de cada um e complementando, ó Deus, tudo aquilo que cada alma, cada vida precisa de complemento e que só pode ser preenchido pelo Senhor mesmo, pela tua graça, pela tua misericórdia, por teu grande amor. Ó Pai, abençoa-nos neste momento de reflexão. Já te glorificamos, como disse, através das orações, através da reflexão sobre missões, através dos cânticos de louvor e adoração. E agora, Pai, ilumina as nossas mentes para podermos compreender o que o Senhor quer falar a cada coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o tema que eu dei para este momento, quando nós estamos convivendo
neste ano com o tema O Viver que Glorifica a Deus em Meio ao Sofrimento, eu pensei no tema sobre o que estou alicerçando minha fé. A ideia é, eu preciso me achegar a Jesus. Então, continuando o nosso tema anual, o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, hoje eu quero estar pensando sobre o que ou em quem estou alicerçando a minha fé. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, declara que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz, olha, já fui eu como um construtor, estive aí lançando o fundamento, o alicerce da igreja, que é Jesus Cristo. E ninguém tem autoridade, ninguém tem poder para colocar um outro alicerce na igreja. E esse alicerce que foi posto é Jesus Cristo. E é sobre esse alicerce que tens construído tua vida espiritual. Realmente Deus tem te dado entendimento para estares construindo a tua vida espiritual sobre o alicerce que é a palavra encarnada e a palavra revelada. Pedro está dizendo que quando as coisas estão indo de mal a pior, tornando-se cada vez mais difícil, é importante saber onde, como estou construindo a minha vida espiritual. Como e onde, sobre o que estou alicerçando a minha vida espiritual. E para viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso alicerçar minha fé sobre a rocha viva, que é Cristo e sua palavra. Mas eu quero mais uma vez reforçar a pergunta: em quem ou sobre o que estou alicerçando a minha fé? Estás alicerçando a tua fé, construindo a minha vida espiritual, construindo a tua vida espiritual. Sobre o quê? Nós já pensamos sobre isso em outra reflexão, mas terminando o Sermão do Monte, ali nas Oliveiras, Jesus Cristo, depois de ter falado sobre vários temas que versou sobre as bem-aventuranças, sobre a oração, sobre divórcio, sobre oração, enfim, sobre tantas coisas, ele conclui o seu sermão dizendo: todo o que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Jesus está encerrando praticamente o seu sermão falando sobre a responsabilidade de quem o está ouvindo. O que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo de Jesus e da palavra do Senhor. E ele então faz uma separação entre aquele que está ouvindo a palavra de Deus, ouviu aquilo que ele disse e colocou em prática, como alguém que está construindo a sua vida espiritual sobre uma rocha. E aquele que ouviu, mas não está atentando, não está obedecendo, não está ligando, está negligenciando, Jesus compara um homem insensato que está construindo a sua vida espiritual sobre a areia, e quando vem os ventos, vem a tempestade, os rios batem, essa casa vai ser derrubada. Pedro, então, no versículo 4, ele diz: chegai-vos a Cristo, chegai-vos, porém, chegai-vos a Ele, a pedra viva. Pedro está dizendo: chegue-se a Jesus, Ele é a pedra viva. Domingo passado, falamos sobre se eu já tenho a compreensão de como aconteceu a regeneração, o novo nascimento, e nós vimos então, tendo uma vida purificada pela obediência à palavra, que me levou a um amor,
a um amor fraterno, experimentar não somente aquilo que é ser amado, mas amar. Vimos também como fomos regenerados pela palavra da verdade, pela semente incorruptível. Vimos também que a finitude da vida, nós estamos vendo, e aí ele começa a falar que além da nossa vida ser fugaz, ele começa a dizer que nós precisamos entender como aconteceu essa regeneração, e agora que já fomos regenerados por esta palavra imperecível, sabemos a finitude da nossa vida e que a palavra que o Senhor disse permanece eternamente. Então, em compreendendo isso, eu preciso deletar da minha vida tudo que impede o meu crescimento espiritual aos olhos de Deus. Ele diz, deixando toda maldade, todo engano, todo fingimento, inveja, difamação. E falamos também que o crescimento espiritual não acontece naturalmente, como o crescimento humano. É necessário alimentação, é necessário uma boa alimentação. E o que Pedro estava dizendo no domingo passado, que compartilhamos, é que eu preciso desejar esse crescimento, eu preciso anelar esse crescimento. Se eu quero realmente desenvolver no conhecimento da graça do meu Senhor, eu preciso desejar como criança recém-nascida, e nós falamos sobre isso. A criança recém-nascida, ela deseja, ela chora, ela suplica, ela grita e Pedro está dizendo, esse mesmo sentimento deve estar no meu coração, se é realmente que eu já provei que o Senhor é bom. E dando continuidade, Pedro diz, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. E ele então começa a compartilhar sobre a pedra viva. Ele está aqui fazendo uma alusão à profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16, onde o profeta responde ao povo que havia declarado, havia se separado de Deus, havia abandonado a Deus, havia virado as costas para Deus e estavam declarando que haviam feito da mentira e da falsidade o seu refúgio. Então Isaías, e Pedro está citando esse texto de Isaías, ele diz que o Senhor colocaria em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela cresce não seria envergonhado, não seria desapontado. Pedro está dizendo, Jesus, essa pedra viva, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela é eleita, é preciosa para Deus. Por isso Pedro está dizendo, chegai-vos para ele, chegai-vos para Jesus Cristo, não para a igreja, não para dogmas, não para qualquer outra prática religiosa, mas chegai-vos para ele. Pedro está dizendo ele, não eu, não Paulo, não Alberto, não, é Cristo a pedra viva. E Pedro está dizendo, chegue-se para ele, desenvolvam um relacionamento com ele, pois os que se chegam a ele tornam-se pedras vivas e sobre ele todos juntos são edificados casa espiritual. Eu gostaria então de estar pensando, repartindo aqui, em primeiro lugar, olhando para o que Pedro está dizendo, quem é Cristo para Deus, quem é o crente para Deus, quem é o descrente para Deus, como Pedro desenvolve aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Pedro está dizendo quem e o que é Cristo para Deus. Em primeiro lugar, Pedro está dizendo, ele é a pedra viva.
tanto porque está vivo, porque ressuscitou e vive para sempre, como está lá em Apocalipse 1, versículo 18, como porque ele é o doador da vida, continua sendo o doador da vida. João capítulo 1, versículo 4 diz: nele está a vida. Nele, em Cristo Jesus estava a vida, está a vida. Em João 11, 25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa pedra viva. Não somente é a pedra viva, mas uma pedra eleita. Para Deus, Jesus é a pedra eleita. No versículo 6 ele diz: ponho em Sião uma pedra angular eleita. Para Deus, Jesus foi a pedra escolhida, eleita, honrada, mas também ele diz pedra preciosa. Para Deus, Jesus Cristo continua sendo pedra preciosa, aquela pedra honrada, estimada, embora desonrada, rejeitada pelos homens. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, ele declara, ele está falando anteriormente que Cristo, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se entregou. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e, tornando-se homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora Paulo está dizendo: Deus, depois que Cristo executou todo o projeto de Deus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas não somente é pedra eleita, preciosa, mas também pedra angular, a pedra principal, a pedra que dá início com a construção de todo o edifício. Deus construiu a sua igreja não sobre Pedro, não sobre Paulo, não sobre qualquer outro. A pedra angular, a pedra principal, onde o edifício foi alicerçado, chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é o alicerce em que toda a igreja está sendo edificada. Por isso, Pedro diz: chegai-vos a ele, porque quem nele crer, quem crer nessa pedra viva, não será confundido, de forma alguma será envergonhado. Agora, Pedro continua, dentro da minha reflexão nesse texto, Pedro continua falando quem e o que é o crente para Deus. No versículo 5, ele vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quem e o que é o crente para Deus? O texto diz que somos pedras vivas, estamos sendo pedras que estão sendo edificadas em templo espiritual, sendo, como falei há pouco, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Pedras essas que estão edificando uma casa espiritual, não um templo feito por mãos humanas, mas hoje Pedro está falando, se no passado o templo era o local onde estava a presença de Deus, hoje cada crente em Cristo Jesus tornou-se
uma casa espiritual, um templo do Espírito Santo, um templo onde Deus habita e onde Deus opera as suas múltiplas formas de sabedoria. Mas Pedro diz, não somente casa espiritual, mas um sacerdócio santo. Agora em Cristo Jesus, não somente sou um templo espiritual, mas também um sacerdócio santo. E assim, como sacerdote, eu preciso exercer esse sacerdócio, mas não como no passado, como exerciam os sacerdotes, mas como um sacerdócio santo nas coisas espirituais. Com que finalidade é esse sacerdócio santo? Ele diz, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Como disse, não mais de animais, como era no passado, que havia toda aquela indumentária, todo aquele cerimonialismo, não mais, mas sacrifícios espirituais, isto é, sacrifício primeiramente de si mesmos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meu culto racional é me apresentar diante de Deus, é colocar o meu olhar, é colocar o meu ouvir, é colocar o meu falar, é colocar o meu pegar, é colocar o meu andar, o meu ser a serviço do Senhor, oferecendo a minha vida como sacrifício vivo, para que Deus se agrade, para que Deus torne usável e para que Deus use. Mas também, não somente sacrifício de si mesmos, mas sacrifício de louvor, como o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 13, versículo 15, sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam, que declaram publicamente o nome do Senhor. Sacrifício de louvor, de pessoas que estão declarando, proclamando, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o único mediador, que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único que pode me levar aos céus. Sacrifício de louvor, mas também eu creio que não somente sacrifícios de si mesmo e de louvor, mas de ofertas, de ofertar aquilo não somente que sou, mas o que tenho, porque as ofertas é que permitem a continuidade da proclamação do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 18 e 19, ele diz, mas tenho tudo. Paulo está dizendo, eu tenho recebido de vocês tudo. Eu tenho até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E ele conclui dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. São ofertas e tantas outras formas de como a igreja continua manifestar em ações as múltiplas formas da sabedoria de Deus, que são agradáveis a Deus. Esses sacrifícios que são oferecidos a Deus são agradáveis a Deus e tão somente, diz o texto, por intermédio de Jesus. O que Pedro está dizendo é que tais sacrifícios não são aceitos por qualquer coisa que exista em mim ou nas ofertas que eu estou ofertando. Elas só são aceitáveis, só são agradáveis a Deus quando oferecidos por meio de Jesus Cristo.
unidos ao seu sacrifício e em seu nome. Em teu nome, Senhor, eu estou oferecendo a minha vida, o meu louvor, os meus bens, tudo que tenho, eu recebi de ti e estou entregando a ti. Glória a Deus. Agora, o que Pedro está dizendo, quem é e o que é Cristo para o descrente, para o incrédulo, para aquele que não ouve a palavra de Deus, ou mesmo ouve, mas não se reporta a ela, não se agrega a ela, não permite que ela opere o milagre que Deus quer operar na vida dela. Ele diz no versículo 4, pedra rejeitada pelos homens. E no versículo 7 ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro está dizendo que para os descrentes, Jesus Cristo, o seu sacrifício, o seu amor foram rejeitados. Pedro aqui certamente está pensando na rejeição de toda a liderança de Israel, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, resultando na morte em Cristo sendo crucificado. O que Pedro sabia por convicção, por convivência, é que a pedra viva era Jesus Cristo, era o Messias, e que esta pedra profetizada no livro do profeta Isaías seria rejeitada, como está no Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo ouviu do Senhor Jesus Cristo na parábola messiânica, quando o Senhor prepara uma vinha e arrenda, e depois, quando ele vai buscar o resultado, os servos são apedrejados e ele envia o seu filho e o seu filho é morto. Jesus cita essa parábola elencando a profecia de Isaías 28, 16, ao Salmo 118, versículo 22, a pedra rejeitada, a pedra que foi rejeitada era o próprio Senhor Jesus Cristo. E em Atos capítulo 4, dos versículos 1 a 12, nós lemos o registro de Lucas, quando Pedro, depois de ter feito em nome de Jesus aquele paralítico andar, agora preso e diante das autoridades religiosas, declara que Jesus Cristo é a pedra por eles rejeitada, que foi colocada como pedra principal e angular, e que em nenhum outro nome importa que sejamos salvos além desta pedra rejeitada, desta pedra angular, Jesus Cristo. Mas ele diz, não somente pedra rejeitada, mas ele diz que no versículo 8, como pedra de tropeço para os descrentes, para os incrédulos. Pedro está dizendo, Jesus Cristo é pedra de tropeço. Pedro está dizendo que a incredulidade, que lemos no versículo 7, e a desobediência estão interrelacionadas, resultando em tropeço. Cristo rejeitado como Messias e como a palavra encarnada. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele está falando sobre que todos os que saíram do Egito beberam da mesma água, comeram do mesmo maná. Mas no versículo 5, ele diz que, mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso ficaram prostrados no deserto, porque se tornaram idólatras, tentaram ao Senhor, eles fizeram várias coisas, murmuraram, e isso, Paulo diz, foi deixado como advertência, como exemplo, para que nós não incorramos nos mesmos erros
desses descrentes, desses incrédulos, desses que não ouvem e nem querem ouvir a palavra de Deus. Mas ele não somente diz que é rejeitada, a pedra de tropeço, mas o descrente é rocha que causa queda. Isaías 8, 13 a 15, o profeta diz: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, tende temor e medo dele. Tende temor e medo dele. Então ele será vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel. Servirá de laço aos moradores de Jerusalém, e muitos deles tropeçarão, cairão e serão destruídos, enlaçados e presos. Cristo, a rocha rejeitada para os descrentes, se tornou para eles causa de queda. Eles estão caídos, prostrados, quantos desesperados, desesperançados, vivendo numa vida de insucesso, de infelicidade, de depressão, de opressão, e não sabem que a solução dos seus problemas se encontra na pedra viva. Pedro conclui esse versículo 8 dizendo: porque eles tropeçaram na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Pedro conclui: para isso foram destinados, eles não quiseram, então eles foram destinados à destruição, à queda, ao tropeço. Isso também é parte do propósito divino, pelo fato de ter sido previsto e inevitável que acontecesse. Tanto a missão como a obra redentora de Cristo, sua rejeição, bem como os que o rejeitam, foram incluídos no conselho e propósito de Deus. Agora eu queria estar pensando, finalmente, quem é e o que é Cristo para o crente. O versículo 7 registra o seguinte: assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Ela é preciosa. Essa pedra viva, Jesus Cristo, para todos os crentes, é a pedra preciosa, a rocha verdadeira, a rocha sólida, que não envergonha nem confunde quem nela crê. É interessante como Moisés declara esta rocha. Moisés declara que ele, o Senhor, é a nossa rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. Isso está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, e no versículo 31 do mesmo capítulo, Moisés declara: porque a rocha deles, está falando dos inimigos, não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos sabem disso. Em 1 Coríntios 10, 4, quando Paulo está falando sobre aquele texto que todos beberam da mesma água, todos estiveram sob a mesma rocha, Paulo declara no capítulo 10, versículo 4 de 1 Coríntios que e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo tem sido realmente a pedra viva, a preciosidade na sua vida. Pedro está dizendo: chegue-se a Ele, querido, porque Ele é a pedra viva. Ele é a preciosidade de todo aquele que crê. Quando Jesus, ele fala sobre o Evangelho, ele fala ele fala algumas parábolas, compartilha algumas parábolas,
e uma delas é sobre a pérola. E um homem está colecionando pérolas, e ele diz, então de repente ele encontra uma pérola de real valor. O que ele faz? Desculpe, ele negocia todas as outras para ficar com aquela de grande valor. Isto é, tudo que ficou para trás não tem valor nenhum comparado com a preciosidade. Ele compara um homem que está arrendando um terreno e ele está trabalhando naquele terreno, então ele encontra um tesouro. Então ele vende tudo para tomar posse daquele tesouro. É isso porque se tornou a preciosidade. O Evangelho, a palavra de Deus, o Cristo encarnado, tem que ser para o crente a preciosidade. A pedra preciosa, mais preciosa que esmeralda, que rubis, que ouro ou qualquer outro material de valor, qualquer joia de valor. Por isso Pedro diz, chegue-se a Ele, tenha um relacionamento perfeito e estreito com Ele, não somente pela salvação do Calvário, mas por sua presença constante. Porque Jesus continua sendo, eu vou repetir, tudo aquilo que eu não sou, continua tendo tudo aquilo que eu não tenho. Ele continua sendo o pão vivo, ele continua sendo a água viva, ele continua sendo o caminho vivo, seguro, ele continua sendo a pedra viva, a rocha em que eu tenho que estribar a minha vida espiritual. Pedro está dizendo que se eu quero viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, preciso alicerçar a minha fé na pedra viva, me achegar a Jesus Cristo, a pedra viva, e sobre ele alicerçar a minha fé. Que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor possa continuar dando entendimento, esclarecimento ao teu coração sobre a palavra agora proclamada. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito que nos ensina, que nos ilumina, e que o teu Espírito, ó Deus, esteja trabalhando na vida de cada servo teu, dando sabedoria para colocar esta palavra viva em prática em seus corações. Ó Deus, que cada um que já te conhece possa estar colocando, ó Deus, em seu coração, entronizando Jesus Cristo em seu coração como a pedra angular, como a pedra principal, como a preciosidade. Que para mim e para aquele que crê, ó Deus, seja a maior preciosidade. E que aquele que porventura esteja ouvindo essa mensagem e não entregou ainda a sua vida a Jesus, que possa estar dando crédito à palavra do Senhor, entender o seu amor demonstrado na cruz do Calvário, para perdoar o seu pecado, e através desse sacrifício você possa experimentar o seu perdão e tomar posse desse relacionamento, possa se achegar a Jesus Cristo como a pedra viva e dele ter e com ele ter um relacionamento pessoal. É a minha oração em nome de Jesus, e que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Tu és
Jesus é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.